Você já entendeu o que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? Um aprendiz que faz o quê? Que segue. Segue quem hoje? Aprendiz de Jesus Cristo, segue Jesus. Então, de maneira simples, olha como as crianças gravam. Os adultos precisam gravar e trazer isso para a prática. Você é discípulo de Jesus? Então você precisa segui-lo. Para seguir Jesus, você precisa saber onde ele está. O que Jesus está fazendo hoje na sua vida? Quais são as situações, as vidas? Quais são as coisas que ele está falando? O que ele está agindo? Aonde ele está sendo rei ao redor de você? Se a gente se diz discípulo, a gente precisa seguir a ele. E ao longo desse mês, julho especialmente, a gente viu que se eu estou seguindo Jesus, eu vou crescer. Eu vou olhar para trás, eu vou ver que eu já não sou mais quem eu era. Ainda que eu cometa alguns pecados que eu queria ter abandonado, ainda que, de alguma maneira, eu não cresci tudo o que eu esperava, ou em áreas que eu esperava, eu olho para trás e eu vejo algumas mudanças. Se eu estou seguindo a Jesus. E aí, talvez aqui esteja um engano que nos faz desanimar. A gente acha que a gente não se esforçou bastante. Por isso que a gente não cresceu. A gente acha que a gente não foi bom o suficiente. Por isso a gente não cresceu. A gente acha que a gente não mudou porque a gente não foi diligente o suficiente. Mas a grande sacada é entender que se algo não mudou é porque eu não estou seguindo a Jesus. E a mudança que eu preciso fazer é prestar atenção aonde ele está. Quando eu começo a viver essas mudanças, a gente viu, eu faço discípulos. Porque se algo está mudando na minha vida, pessoas vão querer vir até mim e falar: o que aconteceu com você? Eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com você. Você pode me ajudar? Você pode me ensinar? E mais uma vez, não tem a ver com seguir regras ou viver religião. São coisas que quando seguimos a Cristo acontecem. E por fim, semana passada, a gente viu que quando a gente segue a Jesus, a gente não tem alternativa, a gente obedece. As resistências que a gente levanta. E a gente levanta, irmãos, porque não é fácil. Por exemplo, quando Jesus fala assim: olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Como se negar se a sua vida está baseada em você, em seguir os seus desejos? E normalmente a gente está buscando o nosso reino. E talvez esse seja o nosso grande problema. Porque quando você tem o seu reino, você vai lutar contra os outros reinos. Você vai lutar contra todos que querem impedir o seu reino de acontecer. Mas quando o seu reino se desfaz, e você passa a viver o reino de Cristo, que é maior, você já não está mais em luta contra o reino das pessoas ao teu redor. Você começa a conviver, a ajudar, a olhar com outros olhos. E por fim a gente vai encerrar hoje, irmãos, pensando que a gente está aqui para caminhar junto. Se é difícil sozinho, se é difícil a gente caminhar em igreja, mais difícil ainda é quando a gente se isola. A gente vive numa sociedade que é egoísta e individualista, a gente sabe disso. Só que a gente entra no ritmo, porque a gente vive nela. Então a gente vai buscando o que eu quero, o que é bom para mim. E eu preciso entender, a gente tem falado isso o mês todo, que o pecado ele corrompeu a minha capacidade de discernir, de julgar, de entender o que é bom e o que é ruim. Quando o pecado destrói a minha capacidade de separar o que é bom e o que é ruim, eu começo a decidir por coisas ruins na minha vida. Isso só muda quando eu me submeto a Deus. Eu ouço Ele, quero segui-lo, e quero obedecê-lo, e quero que Ele me guie. E uma das coisas que talvez sejam mais radicais é você sair do isolamento, você sair da acomodação. Eu ouvi certa vez uma pessoa falando sobre as comparações da Bíblia e eu achei tão interessante. A Bíblia não compara a igreja ou a nossa caminhada com prédios arquitetados de maneira equilibrada. Ela vai comparar a gente a plantas, a jardins.
Você já viu como uma planta cresce? Se tem um jardineiro, ele vai forçando. Ele vai cortando, arranca, planta aqui. Mas, naturalmente, um jardim é uma coisa confusa. Que não tem, a planta não tem espaço delimitado, ela vai se esticando, ela vai se enrolando, ela dá flor, ela dá fruta, e é uma coisa que não está disponível à nossa vontade. Viver na igreja é confuso. Viver em comunidade é difícil. A gente já tem um exemplo de casa, né, gente? Já é difícil viver dentro de casa, com irmão, com irmã, com pai, com mãe, com filho. E aí, eu já falei esse exemplo aqui, é outro que eu não esqueço, nós somos pontudos. A gente toda hora está esbarrando a nossa ponta nos outros, incomodando, avançando, espetando, machucando. Por que então que a gente vai decidir viver junto? Por que então a gente vai ir na contramão daquilo que a gente está vendo? Porque a palavra de Deus diz assim: se todos os teus instintos se afastam das pessoas, vamos combinar? Parece muito mais agradável maratonar uma série sozinho no teu quarto, principalmente quando está frio, né? Quando você está de férias. E aí não é à toa que crescem as séries e esses tipos de serviço. Mas quando a gente experimenta, e você com certeza já teve essa sensação, quando você experimenta sair, estar com alguém, você fala assim, cara, como foi legal. Às vezes a gente resiste, inventa desculpas, vai de má vontade, mas quando tá, parece uma coisa mágica, porque tá com pessoas, no fundo, é uma das razões para qual Deus nos criou, para viver juntos. Embora o pecado tenha destruído ou corrompido os relacionamentos, Deus quer consertá-los. Deus quer nos ensinar a viver bons relacionamentos. Não sei se você sabia, mas aí um pouquinho de história para a gente pensar. Você sabia que o cristianismo ele foi perseguido quase que desde o seu nascimento, praticamente, né? Os judeus e depois Roma, o próprio Império Romano foi delimitando e vendo aquilo não com bons olhos, até que Constantino, o imperador romano, se converte. Aí a gente tem algumas questões, se converteu mesmo ou não, mas enfim, ele torna o cristianismo a religião oficial. Sabe quando foi isso? Por volta de 312. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que até o século II, até mais ou menos essa data, a igreja não tinha prédios oficiais. Ela se reunia em casas. As pessoas viviam o cristianismo indo no seu vizinho, reunindo nas casas maiores, em famílias, e lendo, louvando, se ajudando. Olha que louco! É completamente diferente da ideia que a gente tem de cristianismo hoje. Porque a gente vai à igreja, a gente espera que a igreja tenha um lugar. E a gente normalmente separa para a gente viver o nosso melhor cristianismo nesse lugar, nesse dia e nessa hora. É ou não é? De alguma maneira, e aí assim o nosso pensamento pode avançar um pouco, você começa a entender que a congregação, a igreja padrão, porque quando fala igreja, era um grupo que se reunia em casas, não tinha mais de 50 a 100 pessoas. As pessoas se conheciam, sabiam da vida um do outro e caminhavam junto. E sabe o que é mais legal nisso? Até recentemente, esse foi o período mais explosivo do crescimento da igreja. Quando a igreja deu um salto em número, é quando ela vivia dessa maneira. Não havia prédios, todos se reuniam em pequenos grupos, mas o mover do Espírito era sobrenatural, era incrível, através das pessoas e dos pequenos grupos que estavam se reunindo. Eles eram, de fato, como dinamite. Onde tinha um grupo, as coisas aconteciam, se expandiam. As pessoas conheciam a Jesus.
cada membro era ativo. E aí, se a gente pensar um pouco na configuração padrão da igreja hoje, a gente vai para a igreja, e eu gosto de usar essa palavra porque eu acho que ela traduz muito o que a gente vive de fé hoje. A igreja vira um auditório, onde você senta para ouvir um bom sermão, uma boa música, estar num bom ambiente, depois ir para sua casa com bons pensamentos, animado, alegre para viver a semana. Mas como é que deveria ser, de fato, a caminhada cristã? Entender essa conjuntura nos faz dar mais um passo. É entender que tudo que está escrito no Novo Testamento, nas cartas pastorais que eram enviadas a esse tipo de igreja, tudo que está escrito ali foi escrito para pequenas igrejas, para ser vivido com um grupo de pessoas que se conhecem. É só você pensar um pouquinho nas situações, principalmente a ideia do uns aos outros, né? É um termo que se repete muito nas cartas pastorais. Amem uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, ajudem-se mutuamente. Por quê? Porque é justamente dentro de casa, nos pequenos grupos, que essas coisas são mais necessárias. Quando você se reúne no auditório e vai para casa, você vai ter o nível de conexão com a pessoa que você quiser. E normalmente a gente quer o mínimo possível. E aí essas coisas não são tão necessárias, a gente talvez aplique um pouco na nossa casa, talvez um pouquinho na nossa vizinhança ou no nosso trabalho, mas a igreja deixou de ser esse lugar para viver exatamente essas coisas, a responsabilidade uns pelos outros, o ambiente familiar amoroso, as exortações, a vida prática. Você tem coragem? Tudo bem, algumas pessoas têm essa personalidade. Mas, via de regra, a gente não quer se meter na vida do outro, né? A gente vê, às vezes, o outro tomando escolhas ruins. Ou até, talvez, precisando da ajuda e a gente se isola. A gente não quer se meter, cada um no seu quadrado. Quando, na verdade, a gente deveria ter a liberdade para viver aquilo que melhor a igreja pode nos dar, que é a caminhada conjunta. Tem um autor, David Watson, ele fala assim: significativamente, esses 2 séculos marcam um avanço mais forte e vigoroso da igreja, o que talvez nunca mais se viu ou foi igualado. A falta de prédios de igrejas não era obstáculo. Ou seja, a mera construção do prédio não os fazia igreja, e sim um ajuntamento. Olha que legal. O que nos fazia igreja é estar junto. O que nos fazia igreja era a gente caminhar junto. Era eu estar orando pelo seu vizinho. É eu saber que a sua mãe está doente e eu ir lá levar uma canja de galinha para ajudá-la. É eu saber que você está tendo dificuldades no seu trabalho e está orando por você. E perceber uma oportunidade e lembrar de você e falar: cara, olha aqui, isso aqui é para você. É viver uma comunidade que nos desafia, porque tudo diz que não, tudo diz o contrário. Um outro autor, ele diz assim, e isso eu achei muito forte: a igreja primitiva era capaz de desafiar os valores decadentes da civilização romana. Pensa, a gente reclama da nossa sociedade, a gente tem liberdade. Até para coisas que a gente não queria. A gente tem liberdade. E por mais que a gente viva numa sociedade que vive valores opostos ao cristianismo, a gente ainda vive numa sociedade que é baseada em valores cristãos, querendo ou não. E aí imagina o Império Romano, e que o próprio imperador era a imagem do Deus na terra. E aí haviam vários deuses, e você tinha que se curvar diante do imperador, e se você não fizesse isso, você poderia morrer. E aí
Ele diz assim: a igreja primitiva era capaz de desafiar os valores decadentes da civilização romana por experimentar a realidade de comunhão cristã de maneira poderosa. Eles responsabilizavam-se uns pelos outros, emocional, financeira e espiritualmente. Quando um membro sofria, todos sofriam. Quando um se regozijava, todos se alegravam. Quando uma pessoa ou igreja experimentava a crise, todos a ajudavam sem reservas. E quando o irmão caía em pecado, os outros se envolviam gentilmente para restaurá-lo. E aí, de maneira contraditória, essa rede de pequenas igrejas, ela, em sua unidade, ela consegue desafiar esse império e conquistá-lo. E mudá-lo ao ponto do cristianismo virar a religião oficial. Contra tudo e contra todos. Sem referência a ninguém, tá? Mas o grande número de igrejas, hoje, não fornece confronto a nada. Pelo contrário, parece que as igrejas mais envergonham o evangelho do que o vivem. Só para você pensar um pouco, a igreja não tem a ver com cultos, a igreja não tem a ver com uma equipe de louvor, nem com uma participação passiva. A igreja tem a ver com comunidade, com estar junto. A igreja é sobre comunhão, amar a Deus e ao próximo, é vencer as feridas que nos separam, é se deixar curar, é se render a Deus, aprender a perdoar, aprender a não guardar rancor, aprender a entender o outro, porque o outro não vai agir como você espera ou como você deseja. O que a gente está falando? Por que o texto lá de Atos 5,42 é tão poderoso quando a gente começa a tentar trazê-lo para a nossa prática? Eu quero que você entenda que eu não estou falando sobre um modelo de igreja. As igrejas têm que ser assim. Qualquer igreja com mais de 100 membros está em pecado. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está dizendo que a igreja, independente do número dela, ela é a comunhão dos santos. Ela é o encontro de pessoas que foram amadas por Deus de tal maneira que conseguem a surpreendente ação de amar o próximo. Que não é amável, que falha, que te frustra, que te decepciona, que te dá raiva, que te machuca. Exatamente o oposto que a gente vive hoje. Talvez a gente precise virar tudo de cabeça para baixo. Eu não sei você, mas quando eu comecei a pensar nessas questões, eu falei, gente, o que é o cristianismo para mim? Quando eu defino, eu sou cristão, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei você, mas ao longo desse mês inteiro eu fui bem confrontado, pensando em valores tão opostos ao que a gente vive hoje. Quando você diz que você é cristão, o que você quer dizer com isso? Quando você começa a caminhar em direção a Jesus, o que você espera encontrar ou obter dele? Talvez a gente tenha caminhado tanto tempo longe daquilo que é central, que a gente se confundiu com aquilo que a gente não poderia abrir mão. Sendo difícil ou não, numa sociedade tão acelerada e tão cheia de compromissos, parar para estar com o outro é quase impossível. A gente tem tantas obrigações, encontrar espaço para estar junto com alguém é difícil. Ainda mais agora com todas as redes sociais, a gente está no almoço de família, mas se conectado com outras pessoas, olhando o telefone. Como é difícil para a gente, por exemplo, sentar com alguém ou entrar em casa e aposentar um pouquinho o telefone por 1 hora, por 2, o tempo que for. Tudo precisa ser muito imediato. Pensa rápido, se
Você conhece a história de alguém que está aqui hoje sentado? Conhecer mesmo. A história de alguém que... Como é que foi que essa pessoa se converteu? Como é que está a vida dela? Como é que foi a criação? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você começa a conhecer alguém, você começa a entender essa pessoa e começa a ser mais brando no seu julgamento. Quando você não conhece, você é implacável. Você quer julgar, você quer dizer, não, essa pessoa não é cristã. Essa pessoa, crente dessa maneira. Aí você começa a conhecer um pouco do histórico familiar, dos sofrimentos pelos quais a pessoa passou. O oposto também tem que ser verdade. Alguém conhece a sua história? Você é capaz de sentar com alguém e contar a sua história? Não sei se você já viveu isso, eu creio que sim. A gente fala assim, vamos orar em dupla. E aí vem aquela pergunta, qual é o seu pedido? Aí como você não tem pedido ou você não quer se expor, você fala assim, só agradecer. Ora aí pela minha família. Ora aí pelo meu trabalho. Eu sei porque eu sou humano e eu também passo por essas coisas. A gente tem dificuldade. E o estilo de igreja que a gente vive leva para isso. Talvez aqui não tanto, mas como eu tenho ouvido de cristãos falando assim, olha, não fala para os outros os seus problemas, não. Não fala as coisas que você ganha, porque senão vão botar olho gordo. Vão roubar a tua bênção. Não é assim? E como a gente precisa resgatar uma fé que é real, que é prática. O livro, a gente falou semana passada, o discípulo, ele fala muito sobre isso. A nossa fé é sobre informação. O cristianismo hoje tem a ver com informação, não com formação. Aí a gente sai daqui hoje, sabe o que a gente faz? Legal. O sermão foi bom, foi ruim. A grande pergunta é, o que eu vou fazer com isso? E sempre quando eu abro a Bíblia, eu tenho que perguntar, o que eu vou fazer com isso? Isso é tão forte que às vezes eu me percebo com os meus filhos, a gente vai orar, vai contar uma história, a gente fica na superfície, ensinei, pronto. Aí a gente sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas isso não diz nada para a nossa vida. Jesus morreu por você. O vídeo que a gente passou no início é forte, porque ele conecta a gente com histórias reais, mas é a mesma história do Evangelho. O mundo é um trem que vai descarrilhar com pessoas viciadas, pessoas amarguradas, pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas. E sabe quem são essas pessoas? Somos nós. Não é aquele teu vizinho que você não gosta. Não é aquele teu colega de trabalho que pega no teu pé. Não é o teu chefe. Não é o teu familiar. É você. Você é esse tipo de pessoa. É claro que a gente se acha muito legal, né? A gente se acha sensacional. Mas nós somos pessoas que machucam os outros. Mas Deus morreu por nós. Eu não quero me alongar muito, porque eu já amei isso, irmãos. Como eu amava. Pegar um texto e destrinchar ele todo. E falar cada vírgula. E olha que loucura, né? Porque os evangelhos, especialmente depois das cartas, são exatamente cartas que você manda para outra igreja, para outro grupo. Aí você vê lá Paulo falando, saúdo vocês, como é que estão as coisas, não façam isso. Aí a gente quer interpretar, servo quer dizer isso, essa vírgula aqui quer dizer isso. Cara, é só simplificar as coisas e viver. Aí a gente escreve um livro com 500 páginas para uma carta que, sei lá, tem 3, 4. Porque cada palavra tem um sentido. Essas coisas são boas, tá? Mas quando elas são tudo que a gente tem, elas são vazias. Vou pedir para o Davidson botar de novo o versículo. Eu não quero ir muito longe. Essa é a definição de como a igreja vivia. Atos vai dizer de maneira muito simples que eles se encontravam todos os dias. Que todos os dias eles se reuniam no templo
que era o lugar onde a grande reunião acontecia nesse momento, e nas casas, porque os grupos iam até os seus vizinhos, até os seus amigos, e eles não paravam. Vamos tentar trazer isso para a gente, uma aplicação muito prática. Talvez você não possa se reunir todo dia, mas o quanto você se conecta com alguém, o quanto você coloca a sua vida aberta para outra pessoa. Sabe a verdade, irmãos? A gente faz um péssimo trabalho com a nossa vida sozinho. A gente começa a estragar tudo. E quando alguém vem ajudar, você fala assim, não, deixa comigo. Pô, só olhar para trás e ver que deixar contigo não é bom negócio. Todos nós precisamos de pessoas que vejam o que a gente não vê, que nos ajudem onde a gente não pode ir, que nos dê a mão na subida mais íngreme. E não tem ninguém aqui que seja autossuficiente. Eu vou te falar, irmãos, o meu trabalho é lidar com pessoas, é estar com pessoas, e é engraçado que para onde eu vou, eu sou pastor. E aí eu encontro pessoas, eu vou numa conferência, aí alguém quer se confessar, quer falar do filho, pastor, ora. E aí você está trabalhando onde você está, não tem jeito. Você não pode falar, não, agora eu não sou pastor, agora eu sou Marcelo. Aí você está de férias, encontra a pessoa vai falar de um sofrimento. E eu vou confessar o meu pecado, eu também acabo puxando isso, né? Quase natural. É algo que acontece. Então, quando eu quero descansar, eu preciso estar isolado. Então, se você está ouvindo isso, fala, pô, pastor, caramba, que papinho é esse? Eu tenho que encontrar pessoas, para mim, em alguns momentos também é ruim. Porque em muitos momentos o descanso para mim é estar isolado. Mas eu percebo que esse isolamento se prolonga além de um momento, porque ele se torna também algo emocional. Ele se torna um conceito. Ele se torna uma suposta proteção. Mas eu quero te dizer que a igreja não foi construída para isso. E Deus, a gente gostando ou não, Ele estabeleceu a igreja para que a gente precisasse um dos outros. Ele podia falar assim, gente, crê em Jesus, caminhe com Ele sozinho e está tudo certo. Está tudo bem. Ele falou, não, vocês precisam se encontrar. Vocês precisam se ajudar no discipulado, no aconselhamento, na oração. Eu jamais vou poder ser alguém sozinho. E o meu desafio para você é claro, se você está ouvindo essas coisas, a gente não pode sair daqui só ouvindo. Eu preciso entender que estar na igreja é mais importante do que eu imagino. Estar domingo na igreja é o basicão. E eu vejo o quanto a gente desconsidera isso. Participar de um pequeno grupo é o basicão. Ligar para alguém, mandar mensagem, criar laços de amizade, convidar pessoas para ir na sua casa, ir na casa dessas pessoas.